Saudações, sejam muito bem-vindos. Eu sou George Christian, músico e compositor de Salvador, e estamos nos reunindo para o nosso 12º episódio do programa Escutas Experimentais, né? E para este episódio de hoje, que é o terceiro episódio do ciclo feminino de programas, eu convidei uma compositora que eu descobri recentemente e que foi uma epifania quando eu assisti a apresentação dela no Improfest. É, e essa compositora e violonista é Silvia Ocogni. E aí, Silvia, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Obrigada pelo convite. Boa tarde aí, né, para São Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marco. Boa Boa tarde. tarde. É, e de um certo modo esse é um encontro smetakiano também, né? Porque Silvia tem essa ligação com a obra de Walter Smetak, como também Max Karasati, que é o nosso amigo aqui também, tem essa conexão, né? Ele também é luterista, né? E é compositor. E Paulo Hartmann também é compositor, guitarrista, né? E criador do Improfest, né? E é isso. Silvia, fale-nos um pouco sobre sua trajetória musical, né? Como é que você começou? Você teve uma atração pelo violão desde o princípio? Assim, a família do meu pai é uma família de músicos que veio de Berlim, foi para o Brasil, eram mais pianistas, e meu pai não queria obrigar ninguém a ser músico, porque ele tinha sido obrigado a tocar, e batiam na mão dele, enfim, era uma outra época. Então, e um dia eu vi um violão, tinha um violão que minha mãe começou a aprender, e eu peguei o violão e comecei a tocar. Aí foi embora. E Uhum. cheguei a estudar violão clássico e tal, mas não era muito a minha onda. Cheguei no Oud, no Alaúde Árabe, e aí comecei a improvisar. Na verdade, lógico que eu tinha contato também com música improvisada, né? Mas eu não, assim, jazz não era. Eu gostava de improvisar, mas não era jazz, né? A minha onda, eu não sabia direito o que que era. Eu sabia que eu gostava do Hermeto, e aí eu estudei composição na USP, né? Com o Vili Correia e o Gilberto Mendes, e aí, mas era uma coisa assim, música de papel, né? Eu acho que eu estava procurando outras coisas. Tal. Aí eu saí eu ganhei uma bolsa, fui para os Estados Unidos, fiz um mestrado em improvisação, third stream, que quer dizer improvisação de qualquer coisa, quer dizer, não é jazz, é improvisação no sentido, pode ser em qualquer coisa, música étnica, música experimental, improvisação livre, e muita coisa de ouvido, de percepção musical, tal, para poder improvisar. E aí, cada vez ia estudando estilos diferentes, até você estudar o teu estilo. O que, que era o teu estilo? Acho que era a pergunta do curso, né, do mestrado. E aí eu gostei tanto, porque no Brasil eu achava difícil a ditadura, sempre foi muito difícil. Eu estudei em escolas experimentais também, bem de esquerda, e os professores foram presos e a gente teve que sair da escola, enfim. E daí, e de repente, a hora que eu vi que podia ter ainda sair do Brasil durante a ditadura, quer dizer, ou do comecinho, né, logo que o Fernando Henrique entrou, mas para mim foi também uma coisa importante, né? Conhecer lugares democráticos. Eu não fui muito feliz assim eu achava um terror, queria outra coisa. Eu tinha interesse na Alemanha já, eu tinha interesse também na Alemanha Oriental, na Alemanha, né, do outro lado, e nessa Alemanha daqui, mas aí eu ganhei uma bolsa para os Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, mas fiquei na cabeça ainda, né, queria conhecer também. E aí vim para Berlim para passar um ano, e o ano ainda não acabou, mais ou menos assim. E aí comecei a entrar e logo conhecer gente aqui para coisas experimentais.
era e ainda é muito bom, mas era um paraíso, vamos dizer assim, né? E aí fui, esse ano, né, fazem mais de 30, mas o ano ainda não acabou, né? Mais ou menos assim, em 5 minutos, alguns anos em 5 minutos, é mais ou menos isso. Né? Saquei, E quando eu cheguei aqui, já posso introduzir para o assunto do Smetar. Quando eu cheguei aqui, os meus violões quebraram. Eu trouxe várias coisas, porque eu falei, eu vou tocar em qualquer lugar tudo, e fiz um repertório brasileiro, né? Garoto, aquelas coisas, Baden-Powell, tudo. E falei, eu vou me virar e tudo bem. E aí, os meus violões todos quebraram por causa da umidade, da falta de umidade no inverno europeu, né? E aí eu ia jogar fora e, de repente, alguém no Brasil me encomendou, minha irmã me encomendou uma música para dança. E eu falei, bom, mas então vou pegar esses violões e e comecei a mudá-los, a transformá-los. E aí comecei a fazer trabalhar com instrumentos preparados, né? Foi um acaso. E aí quebraram mais e mais, eu tinha tudo, cavaquinho, violas, tudo. E juntei com outros músicos, aí veio o primeiro grupo, aí veio o segundo, o terceiro, etc. Aí foi a introdução, foi logo que eu cheguei aqui, eu já comecei a trabalhar com instrumentos preparados. Nessa hora, né? E tinha gente nos grupos que faziam instrumentos também, né? Eu modificava, né? Já do começo. No começo, eu lembro que o Marco, uma vez, falou uma coisa, ele falou dos instrumentos coitadinhos. Não sei se você lembra disso. Você falou uma frase que eu falei assim, sabe aquele instrumento que não funciona direito? Que tem uns problemas assim? Então, eu gostava muito desses. Eu começava com isso e aí, a partir disso, ia achando sons próprios, etc. Ô, Silvia, eu acho que foi aquela... Não sei se foi aquela vez que a gente conversou Lá em São Paulo. na Alemanha, aí, né? E que aí eu tinha feito, acho que para o DAD, um projeto dos instrumentos quebrados, né? E aí depois eu e o Lívio começamos a trabalhar na ideia de uma orquestra. Acho que foi desse. Não sei se foi aí ou se foi no SESC que a gente conversou, dos coitadinhos. Pode ser. Daqueles que são rejeitados, né? Que você deixa em casa, foi do avô, que é a sanfona furada. Exatamente. É isso aí mesmo. Exatamente. Ó, deixa eu aproveitar e só fazer duas pequenas correções, hein, Jorge. Primeiro que eu não sou luterista, eu sou o antiluterista, né? Eu nunca estudei luteria, eu só consigo resolver os problemas que eu invento para minha cabeça. E a outra que, assim como o Paulo, eu também sou o criador do Improfest, né? Verdade! O Improfest, ele começou com o primeiro festival de música improvisada na Unicamp, muito tempo atrás. E, inclusive, o convite, né, para a Silvia, ele veio através de mim. Eu achei super legal que você, a partir do improviso do Improfest, me chamou. Eu achei super bacana, porque foi minha primeira live. Eu falei, Paula, eu não tenho ideia, eu vou fazer com o meu celular, que é muito velho. Ele falou, faz, que tá tudo bem. E aí fizemos. Como melhor, como mais confortável for, né? Acho que a palavra-chave dessas lives é conforto, né? Tem que ser confortável. Senão é melhor não fazer. Exatamente, exato. Valeu. Não, e foi fantástico, aquela performance ali, aquela improvisação foi muito boa, Silvia. Como todas, né, das que eu tive a oportunidade de ver, e mesmo a gente também na galeria lá da DAD em Berlim, né, foi maravilhoso aquele encontro. Eu não sei, posso já perguntar, George? Pode, mas eu gostaria de também avisar que uma outra amiga minha está aparecendo aqui, é a Yarli Patrício. E aí, tudo bem? Oi. Yarli não conhece seu trabalho ainda, Silvia. Oi? O que foi? Ela não conhece seu trabalho ainda e vai conhecer neste programa. Excelente introdução.
Exatamente. Não poderia estar melhor introduzido. Estou muito ansiosa para conhecer. Eu também. Mais Eu não uma sei o que ele perspectiva. escolheu, né? Não é isso, Jorge? O Jorge falou que é surpresa, que era surpresa. É surpresa. Então, vamos ver o que ele escolheu. Legal. Ô, Silvia, mas eu queria puxar aí lá para trás, assim, porque eu acho que essa geração tua e eu acho que aí da turma de composição na USP, né, e todo aquele momento em São Paulo, né, que depois, assim, sei lá, 10 anos depois vai aparecer 10, 15 anos depois vai aparecer uma turma que vai falar que a improvisação nasceu aqui, não sei o quê, mas vocês faziam muita coisa, né, de experimentação, de improvisação, e que eu queria que você falasse um pouquinho dessa época. Eu acho bem interessante que eu não sabia que aquilo que eu fazia no meu quarto todos os dias era aceito como música. Eu improvisava livre todo dia, mas eu não sabia que isso era aceito, que existia isso. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar em free jazz, mas free jazz era uma, né, assim, de longe, assim. Naquela época não tinha internet, então os discos de música contemporânea a gente ouvia na aula, porque o Vili Correia tinha os discos e era aqueles LPs maravilhosos, né? Assim, comprava um cada 2 meses, assim, era uma festa, né? Era muito importante cada disco, né? Ou do JJ de Moraes, né? Que era nosso professor também, e não tinha, quer dizer, era uma doideira. E eu não sabia que era música, eu fui saber nos Estados Unidos, quer dizer, a gente improvisava numas, mas a gente improvisou um pouco só no curso de composição, por exemplo, os 7 dias do Stockhausen, que é improvisado, algumas coisas assim de música contemporânea, a gente improvisava, mas muito pouco, não existia assim uma coisa, não era normal. De repente, há quantos anos atrás, Marco? Há 15 anos, há 10 anos atrás, eu voltei para o Brasil e todo mundo era improvisador. Eu achei muito doido, porque quando eu saí daí não tinha. Tinha o Hermeto, enfim, tinha dentro desses gêneros, né? Tinha, lógico, os caras do jazz, tal, né? Isso sim, mas improvisação experimental, livre, essas coisas. Mas eu me lembro, acho que também aí já é uma outra pergunta que junta da tua relação com o próprio Lívio, né? Que vem de longa data. Que o Lívio, acho que em 78 ou 79, ele fez um concerto no auditório do MASP, e que cada músico tocava o instrumento que não era o dele. Se eu toco violão, eu vou tocar piano. Se eu toco piano, eu vou tocar contrabaixo, né? E que isso também é uma das estratégias, assim, né? Que são usadas para você entender o instrumento como uma fonte sonora e tudo. E isso no começo, quer dizer, no final da década de 70, começo da década de 80, né? E que é parte, assim, da sua geração, né? E aí eu queria que eu não sei, o que acontecia em São Paulo, né, nessa época, também fora da universidade, né? Então, era o Lira Paulistana, né? Era a vanguarda paulista, né? Que foi mais ou menos uma continuação do tropicalismo, né? Que tinha parado e não tinha mais nada de criativo. Aí veio o Arrigo, veio o Premê, enfim, todos. Eu tocava na banda do Hermelino, que era meu colega de classe, né? A gente fazia os arranjos, tá, não sei o quê. Mas nessa banda não tinha, era inspirada, eu acho que eu até perguntei para ele concordou, era inspirada nas folk songs do Bério, né? A gente se inspirava, lógico, nessas coisas de música contemporânea, mas improvisação, assim como o Lívio era dentro da música erudita do século XX, né? Esse tipo de experimentação que o Lívio fez, né? Mas a gente não tinha essa coisa que hoje em dia é muito parecido o free jazz com a improvisação experimental, com outros tipos de improvisação. Hoje as coisas se cruzam, na época não.
Na época, quem fazia jazz de um estilo, quem fazia música contemporânea, fazia música contemporânea. As coisas não se misturavam. Hoje em dia, você faz o que você quer, mas o século XX era o século das regras. Quem faz isso não pode fazer isso, quem faz aquilo não pode fazer aquilo. Né? Era quase mal visto, né, Silvia? Exatamente. Era quase mal visto. Exatamente. Não, e é interessante que às vezes eles eu acho que o próprio movimento, né, se pensar o Nova Consonanza, né, na Itália, né, os caminhos eles são outros, que partem de outro ponto, de repente quando se viram eles estavam no mesmo lugar, né, só que cada um joga para si, não, mas espera um pouquinho, eu vim de tal lugar, Exatamente, né? exatamente. Agora, como que foi esse... O livro, desculpa, o livro tá. eu conheci um pouco mais tarde. O livro, a namorada dele na época era amiga da minha irmã e falou: você precisa conhecer um cara que... minha irmã falou: você precisa conhecer um cara que é exatamente esquisito como você. Vocês vão se dar bem. E eu acho legal que, assim, que além da proximidade estética, eu acho que o humor de vocês é muito parecido, assim, a inteligência para brincar com a linguagem, né? Assim, que eu acho isso muito legal. Mas eu queria... Nós trabalhamos aqui em Berlim, porque o Lívio fez o Otelo com o Ismael Ivo, sim. né? E aí que nós começamos a trabalhar. Aí realmente era tudo improvisado, e aí ele era dele lá, no Otelo eu fiz assistência, é verdade. Mas era tudo improvisado e depois tinha uma improvisação com certos conceitos, né? Sim, sim. Isso, e aí só para... Eu comecei nos anos 90, 90, 91. Tá. Aí só para fazer essa ponte, depois que é aí quando você vai para os Estados Unidos, né? Não, eu fui muito antes, eu fui logo depois da USP, eu fui direto. Tá. Eu fui em 84, eu fiz o mestrado até 86, e aí pensei, se eu voltar para o Brasil, é difícil sair de novo. Né? Não, mas como que foi chegar nos Estados Unidos e se deparar com esse movimento musical, que aí sim você começa a reconhecer aquilo que você fazia no seu quarto, né? Foi sorte, porque eu cheguei lá e tinha um japonês que perguntou: quer tocar uma bossa nova comigo? Eu falei: claro, lógico. Aí ele falou: vamos improvisar uma coisa? Eu falei: claro, livre, né? E no dia seguinte, a gente gravava tudo no cassete na época, né? No dia seguinte, ele mostrou para o professor. E o professor analisou a improvisação, do começo ao fim, como a gente tinha tocado, o que tinha acontecido na improvisação, que tipo de material a gente tinha usado e tudo isso. Essa foi minha primeira experiência. E na hora que ele falou: vou mostrar para o nosso professor, eu falei: não, você está doido? Como é que... Né? E foi super legal, foi maravilhoso, né? Então, para mim, foi uma descoberta, assim, foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha existência. Assim. Era muito livre, era muito interessante, era muito... tinha umas coisas... Era livre, isso eu não estava acostumada, porque eu vim da USP numa época que era bastante... os músicos não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, não podiam tocar violão, né? A nossa classe toda era de violonistas, praticamente, né? Tinha muitos violonistas, né? E a gente, enfim, o que foi bom também estudar composição, mas era tudo proibido, né? Era tudo proibido, era uma época era tudo proibido. Então, de repente, nos Estados Unidos, para mim, não era a imagem que eu tinha dos Estados Unidos, né? E foi muito rico, foi uma experiência muito rica, muito boa. Oh, que massa. E aí, você tinha falado em epifania, e eu fiquei provocado a perguntar assim, quais, para você, assim, em termos da sua escuta, quais foram as epifanias, assim, que você, ou trabalho, ou obras, ou situações que provocaram essa epifania, que te fizeram vislumbrar a música que você queria fazer? É legal essa pergunta. Boa pergunta, né? São momentos na vida da gente que vocês também com certeza tiveram, né? Assim como eu tinha, sei lá, eu já tocava violão, mas um dia eu vi, sei lá, o Baden-Powell tocando, e quando eu tinha uns 13 anos, eu olhei e falei assim, e ele tocou, eu contei isso numa outra live, ele tocou a
a Marcha da Rainha Elizabeth, que era um troço... Era uma coisa assim meio trouxa, mas ele torcia as cordas e fazia percussão com as cordas, né? O Paulo sabe disso, né? E aí eu já fiquei encantada. Aí melhorou muito. Aí melhorou muito, mas isso eu tinha 13 anos, quer dizer, eu gostava dessa onda quando acontecia alguma coisa. E eu falei, eu quero tocar violão, eu quero fazer isso, né? E aí mais tarde eu ouvi o Alfred Deller, que era um conjunto de música antiga em inglês, e assim, cada coisa vai te levando, mas quem me deu muita inspiração para a improvisação foi o Ram Blake, que é o chefe do Third Stream. Quer dizer, agora eu acho que ele já saiu, eu não sei direito, mas ele já tem 80 e muitos anos, mas é um cara fenomenal, um improvisador bárbaro, um pianista bem doido, assim, muito bacana. E ele fazia você tocar algum dia sair o troço. Ele era completamente caótico e ele tinha esse talento com as pessoas que estavam em volta dele. E o seu contato com ele foi através Eu conheci ele lá no... Ele era chefe do departamento. Tá, ele era professor. Tá. É sorte, porque não tinha nada, não tinha internet. Eu li um catálogo, eu queria uma coisa que abrangesse muitos tipos de música. E eu li um catálogo, fiz um exame por telefone, porque eles queriam saber se você sabia ouvir direitinho, tá? E fui para lá e não tinha ideia do que eu ia encontrar. Já foi a avaliação remota, né? Exato, exatamente. Então, essas coisas, assim, foi o Bério, assim, da música contemporânea, o Stockhausen, o Bério, mas teve um momento que o Willy, no curso dele, deu coisas não pós-Schoenberg. Quer dizer, ele deu coisas como Cage. Ele falou assim, não é a minha praia, mas eu quero mostrar para vocês. E aí ele deu Cage, ele deu Cornelius Cardew, etc. E nesse momento eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Foi esse momento, né? Eu falei, e cheguei a ligar para Londres, porque eu falei, eu preciso estudar com esse cara, eu preciso fazer música para comunidades, é isso, né? E ele tinha falecido já, infelizmente. Mas esse foi um grande momento, assim, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, pronto, né? Não era o que o Willy quis para ele, mas ele me deu essa chance com esses discos assim, e aí eu falei, eu tenho que ir para a Europa para conseguir essas coisas. Sensacional, sensacional. Uau, que agora eu vou me calar um pouco. Incrível, né? Eu fico pasmo aqui só de pensar, né, nesses contatos e nesses intermeios, né, que você teve para formar sua própria trajetória, Silvia. Ok, então vamos partir para o nosso segundo bloco, né, que será dedicado às escutas de fato, né, das peças de Sylvia Congni. E a primeiríssima que eu selecionei data do ano de 1999, né? Foi feita em parceria com Chico Melo e se chama, deixa eu ver o título, Do Lado do Dedo. O do lado do dedo é uma composição do Chico. É uma composição do Chico? Não sabia. Nós só fizemos, vamos dizer assim, tocamos em 2 violões, o que era para um defasado, mas a composição é do Chico. Só para clarear. Uhum. Beleza, ótimo, muito bom saber disso. Então vamos nessa, vamos escutar agorinha. Uma pena ter de parar agora, mas foram 4 minutos. Eu fiquei... Então, pelo menos faz 4h33. Fala. Boa. Sim. Um novo limite de tempo que a gente pode definir, né? Mais tarde. Sim. Eu fiquei de cara com esse microtonalismo, né, nos violões, né? E eu fiquei curioso em relação à preparação deles. Como é que é? Não tem, quer dizer,
fazia muito tempo que eu não ouvia essa música. Esse disco, esse CD de 86. Não, mentira. 90. Não lembro. Eu vi que é Mas, 99. Não, 97, eu acho, 6, por aí. 97. Mas, enfim, quando eu cheguei em Berlim, em 87, eu, com esse repertório que eu falei, né? Só tinha um bar brasileiro na cidade e eu fui procurar emprego logo que cheguei e cheguei lá e tinha um cara tocando o mesmo repertório que eu tinha estudado. Tirar de discos, tá? Era o Chico Melo. E ele falou, mas eu gosto de música contemporânea. Eu falei, eu também, né? Então, e nos encontramos também na UDK, na Escola de Música, nas aulas do Schnebel, Dieter Schnebel, de música instrumental, tal, não sei o quê. Essa coisa ouvir essa música me lembrou não tem, assim, a única preparação que tem, que ainda não tinha chegado, todas as cordas são afinadas num tom só, né? Os dois violões, e um pouquinho desafinado, vamos dizer assim, né? Que dá esse microtonalismo, né? E alguma hora mais tarde, que a gente não chegou, ainda não estava nos 4 minutos, a gente coloca 2 canetas, né, e toca atrás das canetas. Mas não tem uma preparação, é dedo mesmo, esse microtonalismo que dá esse efeito, né? Bonito, eu acho bem legal. E eu me lembrei, ouvindo essa música, que eu acho uma composição bem legal do Chico, eu me lembrou muito o sentido de fazer música contemporânea na América Latina. Tem um cara que chama Léo Maslia, não sei se vocês conhecem. Não. Né? Que o Léo Maslia, a primeira música que eu toquei com essa afinação, que o Chico me mostrou, logo que eu cheguei aqui em Berlim, era uma música do Léo Maslia, que era só um sol, vamos dizer, microtonal, né? Ou as 6 cordas afinadas em sol desafinado, e era uma música que tinha tudo a ver com o som dos índios, né? É uma coisa assim muito... é um grande cantor, compositor, que faz também música popular, música experimental, está em todas as ondas. Eu não tenho certeza, eu precisaria perguntar se ele foi aluno do Corium, mas o Corium Arronian, não sei se vocês sabem quem foi esse compositor. Ele e a Graciela, a esposa dele, eles tinham todo um conceito do que é fazer música contemporânea na América Latina, né? Então, de usar, de fazer um outro tipo de coisa. Isso aí que tem os ritmos, que não vai contra, sei lá, na música de Schoenberg, não sei o quê, que não pode ter ritmo. Não, pode e deve, né? Mas que tem esses sons, essa contemporaneidade da nossa própria música, né? Nesse caso, das músicas dos índios, essas coisas de bater, tal, né? no violão. E a música do Léo Maslia, eu não me lembro, eu duvido que tenha gravado, mas é uma coisa muito linda também nessa coisa de música dos índios, tal, a contemporaneidade através das músicas étnicas. Isso aí é uma coisa que me interessava desde o começo e a gente explorava muito nesse dueto também. Essa música era composta, todas as outras improvisadas, muito ou pouco, né? Completamente improvisadas ou não, mas muitas vezes a gente tocava, então, assim como essa, é uma música para um violão solo, que a gente improvisou muito tempo com 2 violões, quer dizer, tocando um pouco defasado, e alguma hora o Chico definiu, então, os violões. Silvia, eu me lembrei aqui também dentro do tubo 2, eu acho que dentro da tuba? Dentro da tuba 2, né? Que aí vocês citam um samba e aí eu acho que tem essa desconstrução e ao mesmo tempo uma afirmação, né? Que eu acho que é isso que você coloca do Corium, né? Que
E eu acho que a gente gastou muito tempo debatendo isso internamente dentro da música experimental brasileira, como se tivesse uma normativa de que o ritmo devesse desaparecer, né? E eu queria que você falasse mais disso, explorasse mais isso, essa coisa de trazer o traço do violão brasileiro, né? E ao mesmo tempo de uma perspectiva que eu acho que você faz muito legal, não só no violão, mas quando você explora as cordas de um modo geral, que é de uma linguagem contemporânea, mas sem abdicar de um gesto musical, né? Que é da sul-americano, né? Assim. Ritmo, né? Isso aí é justamente aquilo que eu enfim, é uma procura isso, né? Eu imagino para você também, para todo mundo procurou, né? Para todos que estão aqui nessa conversa. Mas teve muita gente, assim, na minha geração, professores, né? O meu professor de teoria, o Paulo Herculano, o Rogério Duprat, que eles optaram pelo silêncio, porque eles achavam absurdo fazer música contemporânea do jeito que a música contemporânea, enfim, europeia, no Brasil. Então, eles optaram pelo silêncio. O Rogério foi fazer arranjos de música construção, entre outros, né? Grandes coisas, mas não era assim, era uma resistência a uma coisa que era proibida, vamos dizer, né? E aí o Corium, ele já tinha, isso eu só fui conhecer o Corium através do Chico aqui em Berlim, né? Depois, mais tarde, eu conheci o Corium, a Graciela, toquei peça deles, tudo. Mas tem essa coisa de aceitar, neles eu não sei de se aceitar, mas de aceitar aquilo que a gente faz, de onde a gente vem, e nem por isso deixar essa contemporaneidade fora. O que eu aprendi nos Estados Unidos é um outro aspecto, é também me aceitar. Não é que no Brasil era proibido, mas quando eu saí de lá, lógico, né, pela USP, isso assim, naquela época já é completamente diferente. Mas era uma coisa assim de aceitar aquilo que meu ouvido já ouviu, pô. Né? Aceitar que para mim tem música antiga no jeito que eu toco, aceitar que eu adoro samba, que todas as influências possíveis, né? De aceitar e a partir disso fazer alguma coisa, né? É que antes eu acho que não tinha, pelo menos quando eu estudei, não existia uma relação pessoal tua com a música que você fazia. Eu estou dizendo música universitária, vamos dizer assim, né? Não estou falando de improvisação. Por isso que tinha muito também chegar nisso. Perdão. Desculpa, Silvia. Me lembrou assim uma outra live que eu tive a oportunidade de ver tua, sobre a não aceitação do violão como um instrumento, né? Enfim, só para mencionar essa, né? Então, enfim, ritmo na contemporaneidade, na improvisação, né? Então, quiçá isso, né? Muito pior, né? Guitarra elétrica e por aí vai, né? Acho que seria interessante você falar um pouco também sobre isso, imagino. Então, porque imagina, lembra, vocês, o Marco não é dessa época, nem vocês, mas os Mutantes que tocaram guitarra elétrica na música brasileira, aquilo foi um choque e tal, né? Assim, era uma loucura, era tudo assim, era tão compartimentado tudo. Se eu faço isso, eu não posso fazer aquilo. Se eu penso assim, eu não posso fazer aquilo. Eu lembro que tinha uma coisa no meu ginásio, quem era político não podia fumar maconha. E assim vai. E assim vai, quer dizer, se você tocava... Mas eu podia tragar, né? Eu acho que a questão toda era tragar, né? Exato. Você tinha que escolher da onde, que você... qual era você não podia se misturar. Era uma loucura, né? E não tinha essa relação pessoal, né, tua com a música que você fazia, na música contemporânea. Né? Uma ação a serviço de, né? Não a serviço de si, mas a serviço... Assim, né?
né? O meu primeiro professor de teoria na ProArte, nós tínhamos um trio, então ele falou, vocês precisam aprender a ler música direito, né? Eu tinha, sei lá, meus 15, vocês precisam fazer direito esse negócio. E aí ele falou assim, mas se vocês querem fazer direito mesmo, vocês não podem tocar violão. E Sim, aí uma outra coisa. mandou ter aula de piano, o outro rapaz foi ter aula de clarinete e o outro de cello, porque isso era assim música, isso era instrumento. Caramba, né? Caramba, né? Então, essa loucura, esse problema, vamos dizer, eu também venho de uma família de músicos eruditos, tá aqui, de pianistas, e adorava, minha mãe estudava violão, então adorava música popular. E quando eu falei para meu pai, então, pai, mas eu quero tocar música popular. E ele falou assim, sim, mas você tem que aprender música erudita, porque a música erudita deixa você tocar música popular, ao contrário, não. É uns absurdos, assim, que hoje em dia não são mais atuais. Umas defesas, né? No final do mês, foi uma grande segurança, talvez, né? Exato. Então, enfim, essa coisa, o que é essa divisão toda na tua vida, na tua cabeça, né? Eu quase pirei na hora que eu comecei a tocar piano, eu não queria tocar piano. Agora, essas coisas todas que eu vivenciei também, para que lado que eu vou, a crítica desses músicos todos, de humor, principalmente no trabalho com o Chico Melo, botei muitas dessas histórias no palco também, fazendo performance sobre isso, né? Assim, nunca contei que vinha daí, estou falando agora, hoje, mas tem histórias de músicos da minha família que eu fiz um a um no palco, que era muito engraçado, né? Mas era... uma pessoa toca e conta e fala sobre a estrutura da música ao mesmo tempo, né? Assim, coisas de teatro musical que vieram de experiências da vida mesmo, né? Assim, de experiências do dia a dia. E que vai resultar na tua música, no final das contas, né? No teu sei lá, do jeito que eu no faço teu música. estilo, o que quer que seja, né? Acho que isso é mega importante no final das contas, né? Exatamente. E aí... Não, eu fiquei curioso, assim, também porque eu fico pensando na própria Jocy de Oliveira, né, que é compositora, e que eu, por exemplo, quando comecei a pesquisar o SMETAC, falava-se muito da primeira semana de música contemporânea brasileira, que se o SMETAC não tivesse vivenciado aquilo, ele não teria, ele e o mesmo grupo de compositores da Bahia não teriam, assim, se mobilizado, né, para fazer outra coisa. E ela é quase que a figura oculta dela, como alguém que pensou essa, junto com Eleazar de Carvalho e Kollreuter, mas só se fala do Kollreuter, se fala um pouco do Eleazar de Carvalho e pouco se fala dela nesse aspecto, né? E é um momento, acho que, em que pela primeira vez chega no Brasil peças do Bério, e inclusive também o jazz de vanguarda norte-americano e tudo mais. Aí e vendo o teu trabalho, e já há alguns anos, assim, e hoje eu acho que a gente tem muito mais forte um movimento, né, dentro de trazer à tona as compositoras e tudo mais. Como que você se vê, como que é a tua trajetória, assim, nessa perspectiva, né, como uma compositora, mulher que também sai do Brasil, né, e enfrenta também a estrutura musical, né, europeia, né, assim. Assim, eu achei interessante você citar a Jocy, porque eu comecei, quando eu era bem assim, jovenzinha, eu estava acampando em Campos de Jordão, e era muito frio, era julho, né? E aí a gente perguntou para o maestro se a gente podia entrar no festival, e era o Festival de Campos de Jordão, e ele deixou a gente cantar no coro, assistir o violão de ouvinte e tal, né? E
no coro Coleazar. E nesse festival, a Josi fazia uns concertos numa igreja e colocava uns incensos e colocava umas músicas. Ela não era... Eu tenho a impressão que ela não era compositora na época. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que não. Ela se tornou, pelo menos, se dedicou mais à composição mais tarde, né? Nessa época eu acho que ainda não. Era mais como pianista, tá? Mas ela fazia umas performances lá e a polícia proibiu. A ditadura veio e eram os policiais, fecharam a igreja e acabou a experiência que ela estava fazendo. Né? E sem isso não pode, mas se tivesse a maquininha do cartão, estava liberado. Exatamente. E ela, né, tinha sido, já era separado do Eleazar, mas enfim, teve o apoio. Aí veio, por isso acabou. Quer dizer, essa foi uma vivência bastante dura, assim, né? Não podia, era tudo proibido, era tudo errado, era tudo proibido. Então, aqui em Berlim, quando eu cheguei, era muito menor, era muito mais fácil, né? Você conhecia as pessoas e logo surgiram projetos e já entrei em projetos, quer dizer, não era famoso aí, a cidade não era nada famosa, as pessoas falavam, coitada, está em Berlim, e eu falava, é muito coitada mesmo, né? Era, lógico, não era que nem hoje, tinha um muro, era um pouquinho amedrontador, tal, mas era uma loucura o que se podia fazer nessa cidade. Eles tinham dinheiro e tudo de música experimental rolava aqui, tudo. E todos os compositores dos Estados Unidos vinham para cá, por causa na época, né, o DAD, esqueci o nome do diretor, mas enfim. Então, o Morton Feldman já estava o Cageman, todos os compositores já tinham estado aqui, vinham, né? Quando eu cheguei, depois de um tempo, eu e o Chico pudemos organizar um festival de música experimental brasileira, né? Tinha gente que gostava muito da música popular experimental brasileira, né? E essa música, nós organizamos um festival, e aí o pessoal de Berlim falou, vamos tentar trazer os instrumentos do Smetak. Isso foi em 92, pô, né? Vamos tentar. E aí tentamos entrar em contato na época com a Bárbara, com tudo, mas era ainda muito difícil, não tinha organização, os instrumentos estavam largados lá na escola. Conseguimos trazer só em 2005, mas insistimos até trazer, né? Isso, então, foi o primeiro contato também com o Smetak e tal, e trouxemos várias coisas da música experimental brasileira para cá, né? Muito pertinente você ter citado assim, para mim foi uma coisa, foi muito natural, por isso eu não tenho Europa, mas Berlim era eu não sei te explicar, era muito mais fácil, né, do que se eu tivesse chegado hoje em dia era muito mais difícil, lógico, né, mas na época você chegava e tinha, sei lá, o pessoal da música experimental e você se você, assim, não tinha, você dava 3 passos, você já encontrava alguém, já começava a tocar e já estava dentro de Berlim. Quer dizer, eu não sentia essa coisa de ser mulher, lógico, isso é um tema, óbvio, claro, né? Não tem, no Brasil já, até eu lembro que uma vez o Manga falou, você pode me substituir num baile? Eu falei, posso, que eu não posso ir, né? O meu colega Mário Manga. E aí eu não pude ir porque eu era mulher. Depois um outro colega, o Fábio Oriente, falou, você pode me substituir que eu toco lá com a Jacuzzi no Beco, lá em São Paulo, era uma boate, né? Eu falei, claro, e aí eu não podia ir porque era mulher, né? Então, isso aí eu sofri mais no Brasil do que fora. Aqui tinha pouca mulher quando eu cheguei, tinha poucas mulheres. Eu fazia também, eu tocava, tinha um grupo de improvisação que a gente rodava aí pela Alemanha, e sempre eu achava interessante que sempre tinha alguém na plateia que vinha porque era uma brasileira e tinha alguém na plateia que vinha porque era uma mulher. Né? Mas no Brasil eu achava mais difícil. Legal. Na verdade, a Josi, ela, eu acho que
o primeiro trabalho dela é aquele A Música do Século XX, né? Que mistura um pouco a música popular também está dentro desse universo que é do final dos anos 50, né? Ah, já é? É tão Já antigo. é. Ah, eu não conhecia tanto. E é por isso que eu pensei, inclusive, porque tem essa coisa que esse disco dela também está nesse limiar, né, da música popular e a música de invenção, né? Entendi. Eu acho que tem uma falha aí na minha escuta. Eu não conheço esse disco, vou tentar conhecer. Depois eu vou mandar, é incrível. Muito importante, realmente. É um disco que para mim, se desvendou uma história em relação ao que há na música brasileira, né, de invenção mesmo, de experimental até, inclusive, né, porque ela trabalha com o próprio conhecimento, né, que nós temos do samba canção, né, mas fazendo letras com conteúdos bastante até impactantes, né, urbanos, né, é muito interessante de se ouvir, de se perceber. E tem arranjos orquestrais do então esposo dela, né, o Eleazar de Carvalho, né. É muito bom o disco, né. E Arli, você quer falar a respeito do que achou da música? Oi, gente, prazer, sou Yarli. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, do Jorge, dizer que estou encantada com essa bagagem de vocês. Estou até um pouco nervosa, porque, enfim... na verdade, eu não me sinto na posição de comentar sobre a música da Sílvia, mas eu queria fazer uma pergunta para ela em relação à sua época de faculdade, Sílvia. O que você ouvia e o que você ouve hoje? E como você sente, assim, essa evolução musical ao passar do tempo, sabe? Você poderia falar um pouquinho? Assim, o que eu ouvia? Eu ouvia aqueles LPs, né, maravilhosos, e sempre reouvia. Se eu tinha um LP, sei lá, por exemplo, o Bério, a Lulu, um dia eu comprei esse disco. Aí você ouvia até a Sinfonia do Bério, né? Nossa, mas aí você ouvia, não uma vez, você ouvia, né? Isso aí vocês ainda pegaram, né? Alguns deles pegaram. Ou seja, aí você ouvia até não aguentar mais, né? Não tinha muitos discos, né? Tinha, sei lá, televisão. Eu ouvia, eu gostava de Ciro Monteiro, eu gostava de samba, sempre gostei, né? Difícil, eu gostava de tudo, eu acho, né? Lógico, como violonista, a gente começa com Iê, 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 né? Não sei se o Paulo tocou Roberto Carlos na vida. Roberto Carlos não, mas os Black Sabbath com certeza. Os Black Né? Sabbath, com certeza, então. Mas aí rapidamente eu descobri o Zappa e aí caí no Varese e aí não Você voltei caiu nunca no mais. Zappa, tá certo, tá certo. Então, essas coisas da música erudita ia mais pela USP, né? Meio tudo, assim, eu não consigo definir muito. Eu sei que eu ouço bem menos música hoje, quer dizer, eu ouço. Se eu estou ouvindo uma música do rádio, eu tinha um rádio ótimo que você podia, se apertava um botão, ele ia até um pedaço, voltava. Eu já faço minha mix lá, né? Já faz anos isso, que eu ouço do jeito que eu quero, assim. Né? Mas eu não sei se eu ouço. Eu ouço o tempo inteiro, lógico, porque amigos, porque todo mundo manda, porque eu estou ouvindo nas mídias, tal. Estou ouvindo música. Eu ouvi as lives do festival, né? De você, lógico, você está ouvindo o tempo inteiro, mas não com aquela seriedade, assim, seriedade é a palavra besta, mas não com a intensidade que eu ouvia na época, né? Sim, claro. Não, eu pergunto isso porque, assim, quando você decide estudar música, no caso, né, você tem que ser bem apaixonado por isso e muitas coisas te influenciam, né, e eu acho curioso saber o que a pessoa está escutando ali no momento, o que está te influenciando naquele momento, né, e é isso. Eu estou um pouco nervosa, Não, gente, desculpa. interessante a pergunta, porque assim, é muito, assim, cada segundo, assim, hoje em dia eu não consigo comparar mais, né?
Assim, porque antes é assim, você conhece uma pessoa, você conhece um músico e aquilo te desperta alguma coisa, você vai para o próximo, né? Agora, cada projeto, cada coisa que a gente faz que dá esse caminho, né? Mas hoje em dia talvez não... Não, lógico que a gente é influenciado por tudo que a gente ouve, mas hoje talvez vou mais no meu rumo, vamos dizer assim, a partir legal. da minha... Eu não preciso fazer outras coisas. Eu quero chegar nesse nível, Jorge. Seja bom ou ruim, eu não estou nem dizendo que é bom nem que é ruim, só estou dizendo que Não. é o que aconteceu. Né? Obrigada. Me ajudar nesse seu rumo aí, viu, Yarli? Joia. Posso... eu sei que porque assim, tem várias coisas que eu apesar da gente já ter conversado um tanto, eu sei, mas assim, eu acho que tem coisas interessantes de tornar público, né? Assim, e aí eu acho que uma coisa que me interessa agora, assim, né, quais são teus projetos atuais, que esse ano você vai aprontar? E eu acho que eu acho o teu trabalho muito inventivo sempre e dá vontade de saber isso e partilhar. Então, aqui está um pouco complicado, porque fazem 2 anos que eu toquei, o ano passado, em setembro, um concerto com gente ao vivo, só. Quer dizer, está bastante complicado agora por causa do Omicron, de novo. Está fechado, mas está aberto. Desculpa, está aberto, mas está fechado. Está muito complicado tocar, né? Então, até o ano passado rolaram algumas lives, né? Até com vocês e tal, mas está muito difícil planejar um troço assim muito claro, né? No momento. Assim, tem um projeto que eu gosto muito, que é um grupo de instrumentos feitos e preparados, que é o Imaginary Music. Teoricamente, a gente vai gravar e fazer alguns concertos, não sei o quê, mas é tudo assim, é tudo no ar, porque o ano passado e o ano retrasado 90% foi cancelado, né? Então, a gente não sabe, assim, até o verão aqui, quer dizer, até o meio do ano, está bastante difícil assim saber o que dá para fazer os projetos, né? Então eu prefiro não sofrer muito assim, não, sabe? Deixa rolar, né? Assim, não tem uma coisa, compõe algumas coisas, lógico, né? Tem projetos de composição, mas em casa, assim, não tenho grandes projetos de apresentar nada porque não está rolando. Não sei aí no Brasil, mas aqui está difícil. Assim. É que o Brasil já é sempre tão difícil tudo. Agora é só mais uma fase. Mais uma fase. É verdade. É verdade. O streaming acaba vindo e fala assim, tá bom, então não tem espaço sim. Tá tudo certo. Fala, Yarli, acho que você ia perguntar alguma coisa, Yarli. Isso, eu queria saber da Silvia, assim, como que a pandemia tem tratado ela em relação à música, né? Assim, como que você tem lidado com o isolamento, né? Eu acho que a Alemanha já está menos restrita. Eu não sei bem como que está a Alemanha agora, mas, assim, como que tem mudado, se mudou ou se continua a mesma coisa na sua composição? Como que está isso? A gente, eu acho que aí é como aí no Brasil, a gente tenta, né? A gente vai levando aí, às vezes rola, ano passado até no verão, né? Rolaram projetos e tudo, foi bacana, né? O Marco estava também, né? Foi bem legal, o projeto sobre o Smetak, por exemplo, né? E rolaram outros projetos também muito bacanas, por acaso e por live, que era para ser ao vivo, mesmo o projeto do Smetak que o Marco também fez, que era para ser tudo ao vivo. Depois foi tudo gravado, né? Aí eles tinham me chamado para tocar ao vivo 5 horas por dia, e ia passar pequenos grupos visitando a exposição, os filmes, né, que eles tinham feito. E 3 dias antes, não pode, é proibido. Vamos fazer uma live de 6 minutos. Enfim, é uma loucura. Assim, a política aqui está muito doida em relação ao corona, assim, fora do normal. No começo o Brasil estava fora do normal e aqui eles reagiram logo no começo muito bem,
E aí começou um caos. É um caos que vocês não podem acreditar. Político, o que é democracia? Eles querem obrigar a tomar vacina porque as pessoas não querem tomar vacina. Não existe essa coisa do brasileiro, que é contra o Bolsonaro, que é bacana tomar vacina, mas o brasileiro ele não está nem aí, ele toma vacina. É a minha impressão, né? São Paulo já tem 90 e tantos %, não é isso? O estado de São Paulo. E aqui de jeito nenhum, porque você está lidando com... Aqui é um país democrata mesmo, então você não pode falar o que eu tenho que fazer. Então é uma loucura, porque a extrema-direita não toma vacina, a extrema-esquerda também não, os alternativos também não, e todos saem juntos fazendo passeatas na rua. Caramba! E o governo, que é social, agora acabou de entrar social-democrata, e dos verdes, quer fazer uma vacina obrigatória, né? Que é uma coisa antidemocrática pra caramba, assim. Então, assim, tá muito doido aqui, tá muito doido mesmo, assim. Uau! Né? Você vê que é política, que é grana, eles roubam também, tem escândalos de vender máscaras, de ganhar grana, assim, aquela Alemanha de antigamente, eu acho que não existe muito mais, não. Esse sonho, tem muito assim, terraplanista por aí bom, também. o Brasil tá ruim, não é assim, não. Desculpa? Tem muito terraplanista também por aí, além de todos esses personagens que você mencionou, como é que tá? Porque aqui a Terra é plana, você sabe, né? Aqui é plana. Bom, não vamos entrar nesse assunto, que eu conheci esse camarada, ele fez meu mapa astral quando eu tinha 18 anos de idade. Mesmo, caramba! Isso que é currículo! Isso que é currículo! Isso é para poucos! Ele era professor de astrologia do meu cunhado. Aí foi bem íntima essa história agora, mas ele fez meu mapa astral e eu odiei o cara, eu achei ele... Premonições, é premonições. O que eu acho mais engraçado é ele falar de terra plana tendo um globo terrestre ali na mesa. Exatamente. Então vamos pro terceiro bloco, né? E a próxima peça que a gente vai escutar chama-se Looking for Smetak, né? Ela foi estreada na Alemanha, né? E tem um vídeo especialíssimo que eu recomendo a todos assistirem. A gente só vai exibir os 4 primeiros minutos, ou 4 minutos e 33 a partir de hoje. Pronto. E para a Honda, 3 sóis.
acabei desrespeitando o limite dos 4 minutos e 33 e tocou em 4 minutos e 36. Quando começou a ficar interessante, você falou. Perdão. Não, lógico que é uma coisa para ser. É boa pergunta essa, né? Assim, nunca tinha ouvido só isso. É interessante que você escolheu a primeira peça a do Chico, né? Que gravamos há mais de 20 anos atrás, que são essas cordas soltas em microtom, né? Mas na época a gente não conhecia esse conceito do Smetak, nem a peça que ele tinha feito para isso, né? Nesse festival, era um festival sobre o Smetak, e eu juntei, na verdade, uma peça antiga minha, que eu tenho sempre esse desejo, né, impossível de tocar. É uma coisa um pouco da experiência com a música renascentista, de tocar muitos instrumentos ao mesmo tempo, assim, ou de fazer o impossível um pouco, assim, né, tentar tocar várias coisas ao mesmo tempo, enfim. Então, por acaso, aí muito mais tarde, há poucos anos atrás, que eu conheci essa peça e esse conceito do Smetak sobre os violões eólicos, né? E eu já tocava há muito tempo enfim, com esse tipo de, né, tentando fazer essas coisas que talvez não são mais difíceis, assim, tocar com ar o violão, tocar fazer soar de outras maneiras, né? Já tocava, então foi muito legal poder juntar essa experiência antiga minha, né, com a ideia do próprio Smetak, e foi feita ao ar livre. Aí eu achava legal ver talvez o vídeo, porque como era ao ar livre, realmente os violões teriam alguma influência, pelo menos na minha cabeça, do vento, né, que estava vindo. Certamente o vídeo vai ser incluído na edição, com certeza. A gente vai fazer. Tá. Né, assim, né, porque cada violão está afinado, então. Aí peguei mais o conceito da afinação do Smetak, então, e juntando com essa coisa que eu já fazia faz tempo, e eu acho que talvez um desejo que vem para muita gente, né, de fazer. Como é que eu vou dizer, outra postura para você tocar um instrumento de corda, né? Como é que você toca várias coisas ao mesmo tempo, como é que você, sei lá. E de um lado também, eu lembro que o meu primeiro professor falava assim, a coisa mais linda no mundo é uma orquestra de violões. Eu acho que... Então vem essa parte do humor também, assim, não é só... Né? E é muito bacana você ter criado uma orquestra, um grupo de câmara, né, de violões, né, por ali, né, sendo tocados por você, né, eolicamente. O que é aquele objeto ali que está movendo as cordas dos violões? Como falou, uma propela a pilha. Um ventilador. Um ventilador. É um cooler, né? Um ventilador, olha. Eu pensando em catavento. Não, é um ventiladorzinho de mão. Isso. E aí, uma vez eu comprei assim como as cítaras, né? O Paulo deve ter essa experiência, o Marco também. Né? Você compra a primeira, depois você compra a segunda, compra a terceira, a quarta, a quinta, vai. E assim com os ventiladores também, tem vários tipos, vários estilos, e aí calhou que o Smetak tem essa peça para violões eólicos, ele também, né, tocados não só por uma pessoa, provavelmente. Teve uma instalação que fizeram aqui em Berlim, uns anos atrás, eu esqueci o nome dele, o Gustavo. Nossa. Esqueci. É que eu tô com o Oliveira, que é um amigo meu daqui de Belo Horizonte, é o Gustavo. Aliás, ele sumiu, esse menino. Essa instalação é muito boa. Porque, na verdade, o Smetak ele não tem propriamente uma peça para os 6 pianos. Ele tem esse conceito desse meta-violão que ele usou já no Conjunto dos Mendigos e depois ele usou no grupo mais fixo dele, né, que ele acabou gravando no Interregno.
E é instigante, assim, eu fiquei muito maravilhado vendo você usando os coolerzinhos, né, os Uhum. ventiladorzinhos para tocar. E eu, na época minha de graduação, eu fiz uma peça para 6 violões, para esse conjunto, Uhum. em que a partitura era a mesma, só que como ela é gráfica, cada violão ia para um... E eu nunca consegui executar, até deixei com o Matias, né? Porque o Matias Kuli, que está aí, que Uhum. ele falou: não, eu quero estudar essa peça, porque parece que é um violão imaginário, né? Quando você escuta eles, Exatamente. Exato. um violão imaginário. É muito bonito isso, e É. essa introdução que você fez com eles ficou maravilhoso. É. Então, eu acho bem legal isso, muito bonito o conceito dele, né? De dar, então, precisaria fazer tua peça também, podia fazer várias peças. Quer dizer, essa peça, você, assim como você já tinha feito antes, né? Isso também, desses violões, né? Eu já tinha feito também, eu acho que são desejos que vêm de você querer expandir o som que você está ouvindo naquele instrumento, né? Uhum. Em outros. E E querer outra coisa transformar legal isso. que eu achei que isso, eu não tinha conversado com você depois disso, e você falou agora um pouco, queria até escutar um pouco mais isso de tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, porque você faz muito isso, né? É, Uhum. E é, eu fiz no Novelo Elétrico, e fiz aí quer dizer, em uhum, Dresden, em que eu colocava os meus instrumentos, eu ficava no meio com um banquinho giratório e ficava com eles, assim, uhum. eu acho que é um misto de homem-banda, né, que a gente fica, Exato, né, sim. aquela... Homem-banda do Tato também, né? A A Geralda, Silvia né? é a mulher Geral, banda, né? A mulher banda, sim. mulher banda, exato. Acho que são fantasia de criança. Mas eu gosto bastante que eu comecei, então, quebrou o primeiro violão, depois quebrou o segundo, quebrou o terceiro, quebrou o quarto. E como eles eram coitadinhos, não dá para fazer muita coisa com um violão. Então, tinha que colocar mais um, mais um, mais um. E o pessoal, eu tinha uma sala de ensaio num porão aí da cidade, e o pessoal sabia que eu gostava de violões e ia colocando os violões lá para mim. E, e mais um, né? Um bem quebrado, que parecia música eletrônica, assim, era tão quebrado que era bárbaro. Iam colocando lá. E eu ia fazendo as músicas, e um dia teve um festival, o Metz Musik, de 2005, que a gente fez a curadoria, né, junto com o Osterwald, e justamente quando vieram as coisas do Smetak, e aí eu tinha oportunidade, eles me deram uma sala de ensaio lá, e eu falei, agora eu vou levar, né, vou levar no mínimo 10, 12 violões. E fiz uma peça, então, para todos os violões, né? Tocando. Era um percurso, assim, que eu ia fazendo em todos os violões. E aí eu comecei enfim, esse sonho de tocar vários instrumentos. É um pouco complicado para viajar, é um pouco complicado para transportar, né? Uhum. Então, alguma hora eu mudei isso para cítaras, que aí você bota 10 cítaras numa mala e fica mais fácil, né? Também fiz peças para cítaras, tal. Cítara Esse de aspecto da mesa. cítara é mais fácil. Mas como era em Berlim, então, quando é possível, eu acho super legal fazer esse tipo de projeto, né? E tocando tudo que é possível, enfim, tudo que eu sei, tudo que eu não sei também. O Marco sumiu. Ele vai voltar. Tá voltando, tá voltando. Então, tá. Uhum. Sim. Paulo, quer falar alguma coisa? Ah, não, claro, é muito bacana a forma, enfim, a trajetória que te levou a não somente, mas eu entendo que tenha sido um grande drive, né? Essa coisa dos instrumentos quebrados, né? Te levar a, a investir mais, né, na preparação deles, né? Não como força principal, mas como assumir uma situação, né, de poder, através disso, transformar isso em outra coisa, né? Acho que acho que a preparação de instrumento, eu acho que ela vem um pouco desse desejo, né, de extrair algo fora daquela palheta, né, que ele normalmente pode te oferecer, né? E acho que também lembrei de uma outra fala tua, que você mencionou aqui também, das cordas cruzadas do Baden, né? Ou seja, que te leva para
para outra possibilidade do instrumento, né? Isso. Só hoje eu ouço um pouco diferente, quer dizer, eu não faço talvez algum dia volte a fazer, mas eu não faço a Marcha da Rainha, né? Como quando eu tinha 13 anos, mas eu faço uma peça para cordas cruzadas. A gente tinha até um projeto que chamava Buzzing, uma peça para buzzing, que era só com cordas cruzadas e instrumentos que faziam zzz, né? Assim, porque em todos os instrumentos étnicos, você pega uma cítara, você pega... No final, eles têm uma pequena... eles fazem eles têm um ruído no final do som deles, esses instrumentos. Um zing, né? Que fica... Exatamente, né? É uma linha que eles têm lá amarrada que dá o ruído, né? Então, esse ruído a gente dedicou várias peças também. Quer dizer, né? Eu acho que muda o jeito que você olha a coisa, mas os desejos internos são os mesmos, talvez. Exato. Né? Exato. E é muito interessante, porque você vê isso desde a África do Norte, Marrocos, eu esqueci o nome daquele instrumento marroquino, mas enfim, que é um lute, né? É uma guitarra no final das contas, né? Que tem toda uma parte de percussão já instalada, né? Então assim, e você vai do Marrocos à Índia, enfim, tem o tal do zing, o zing tá lá, né? É verdade, é verdade. A incorporação do ruído como na música étnica, né? Ou seja, de uma maneira absolutamente natural, né? Sem ser uma novidade, né? E eu acho que um aspecto que é meio assim, me parece importante é uma música completamente acústica, né? Na verdade, em muitos momentos, talvez eu não preciso nem de uma preparação de um dia, que eu talvez com a experiência, ou talvez eu sonho um som e eu tento fazer ele de algum jeito soar assim. Eu não sei, né? A imaginação do som te leva a fazê-lo. Talvez você precisa de uma preparação especial, talvez não, né? Essa concepção do som. E o que eu ia falar? Bom, é isso. Tem essa coisa desse, enfim, prazer sonoro. Não, desculpa, eu esqueci. Vamos para frente. É o defeito especial, né? O defeito especial como um recurso, né? Exatamente. Exatamente. Eu estava lembrando aqui que eu não vi o Baden Powell fazer a corda cruzada, mas eu lembro a primeira vez que eu vi o Sebastião Tapajós fazendo, e que eu fiquei impressionado com isso, e para mim aquilo era uma preparação de violão, né? Aí eu acho que minha pergunta é isso, né? Essas referências, né? Fala. É que os grupos que a gente tem, né? Que eu toco, tal, é uma música completamente acústica, mas que só pôde existir depois do advento da música eletroacústica, né? Porque a concepção de som é toda desse tipo de música, eu acho, né? Mas ela é completamente acústica, né? O Jorge falou hoje que não, ele trabalha com música eletrônica, né? Vocês trabalham com música eletrônica, né? Eu também trabalho com música eletrônica, mas já tem um tempinho, né? Tantos anos. Eu fiz alguns projetos com live, né? Para dar mais de um aspecto, quer dizer, de um lado música acústica, de um lado música eletrônica, para juntar as coisas. Mas, na verdade, eu acho que mais me encanta essa coisa completamente acústica, só que com conceitos de outros tipos também da música eletrônica. Desculpa, Marco, pode falar. Não, é só porque eu lembrei do Sebastião Tapajós, aí eu pensei assim, se você tem acompanhado aí você falou do Baden Powell, e aí, você tem acompanhado esse violão brasileiro agora, né? Desses últimos anos, o próprio Kiko Dinucci, que eu não sei se você conhece, mas que ele tem trabalhado nessa perspectiva, eu acho que um pouco do Baden Powell que eu acho interessante. A atitude do Linkin Park, né? Ao tocar o violão, mesmo tendo essa influência brasileira bem nítida. Sim. Com um punch, né? Assim, de quem já tocou muito. Kiko Dinucci. Kiko Dinucci, tá, vou ouvir. Mas, enfim, não necessariamente ele, mas assim, se você tem
dentro desse repertório do violão brasileiro, assim, se você tem escutado alguma coisa, ou o escuto muito na que te chama a internet, atenção? assim, né? O pessoal tocando, nossa, maravilhosamente bem, né? Eu ouço bastante na internet, no YouTube, tal, mas não assim. Tem, né, todo dia o Movimento Violão, né, do Alessandro, que fez a outra live comigo, né? Eles têm muito material bom, nossa senhora, é muito rico, né? Eu não sei se existem composições novas, isso eu não sei te dizer. Quer dizer, existe, lógico, composições novas, mas eu não sei se tem alguma coisa nova rolando assim no mundo do violão, isso eu não sei dizer. Isso não me parece, mas muito bem feito, assim, muito bem tocado. Né? E aí eu tinha perguntado desse ano dos projetos e tudo mais, mas tem, sei lá, que música que você ainda gostaria de fazer? Tem aquele projeto que você que dessa música imaginária, imaginada, mas pelo menos eu tenho assim, tem sempre aquela que não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer, e nunca faço, nunca faço. Queria saber se você tem uma coisa Qual assim. é a tua desse ano? Agora eu quero saber. Ah, não, esse ano tem dois. Um que é o Estudando Samba, que é uma brincadeira com o Estudando Samba do Tom Zé. Eu fiz uma áudio partitura e mandei para alguns músicos tocando instrumentos tradicionais do samba, mas para eles se guiarem de uma maneira livre, né? E aí eu junto eles Entendi. aí então saem umas peças assim, bandolim e surdo, né? Violão e cuíca, dois cavaquinhos e então essa eu acho que sai esse ano e o caixa de fita que é uma coisa que eu umas fitas que eu encontrei do meu bisavô falando do sertão no pernambucano e eu fico sempre todo ano eu pego ela e falo agora eu vou fazer. Eu não faço, agora eu vou fazer, Legal, não faço. Eu legal. acho que eu vou fazer. Mas me diz, assim, de você, você tem Eu não sei, eu isso? tenho uma lista, ainda não tenho a preferida, mas eu tenho uma lista boa. Eu tenho uma lista boa. Eu não consigo te dizer uma, entendeu? No momento, mas eu tenho a lista, mas não acho que eu não quero contar. Não conta, você não precisa. Não quero contar, não é só porque eu sou, como é que fala? Eu tenho, entendeu? Eu falo assim, superstição. Aí eu não vou fazer, superstição. Isso aí. Não, e você tem razão, viu? Porque eu fico sempre falando que eu vou fazer, aí passa ano, eu não faço. Não faço. Tem gente que fala que é bom falar que você faz, mas eu não, então eu falo, é melhor ficar quieta. Mas é por superstição, não é por não querer, porque aí eu acho que eu não faço, acho que já. Ou então, às vezes, já resolve na cabeça e você não faz mais mesmo, né? Ela acontece no outro plano, né? Você fica... Ela acontece em outro plano, você já conversou, não precisa mais, né? Né? Que nem a terraplanagem de hoje, né? A nossa música que nós fizemos hoje. Vai pro éter, né? Vai pro éter. Yarley, quer falar alguma coisinha? Eu vou fazer um breve comentário só, assim. Primeiro que eu fiquei pasma que é acústico, né? Me remeteu muito ao programa passado que eu participei com o George, daquela moça, eu esqueci o nome, George, me lembra, por favor? É de Leah Derbyshire e Daphne Oran. Eu apresentei as Isso. duas. E me lembrou muito, assim, aí quando você falou que era acústico, eu falei, caramba, eu não sei se pode xingar aqui, tá, gente, mas caramba! E aí eu fiquei pasma, e tipo, eu tô me inspirando muito, assim, na bagagem de vocês, eu tô encantada realmente. É esse o comentário que eu tenho para fazer. Eu tô com uma perguntinha, Silvia. Eu notei que os instrumentos de Smetak ali usados, né, Honda, Três Sóis, são réplicas, né? E como é que você conseguiu obtê-las? Comprei no bazar. Não. Mercado Livre. Mercado Livre. Não, ou é na Deep Web. Na Deep Web tem. Essa história dos instrumentos de Smetak e Alemanha é muito antiga, porque uma vez para o Festival de 2005 trouxeram também umas réplicas, né, que já tinha no Brasil, mas ainda não muito boas. E agora, que ano que foi o 2016, Marco, que foi o projeto no Brasil?
Foi 17? 2016. Ah, agora eu já não lembro. 16, 16 ou 17? 17, teve um projeto grande do Smetak e na Repensando o Alemanha Smetak, né? E com um ensemble eu cheguei a moderno. participar, na verdade, o Ensemble Moderno veio para cá em Salvador, né? Isso, Então, algumas peças, né, que tinham instrumentos de Smetak, né? E teve também exato. um workshop, né? Com Exatamente, peças para orquestra, né? Aí era outro conceito, né? O conceito da Júlia era peças para orquestra com músicos que não tinham nada a ver com esse tipo de música, com instrumentos de metaque, e eles compuseram para uma orquestra normal mais os instrumentos que eles escolhessem do Smetak, né? Era o conceito da coisa. E teve esse festival. Para isso, o Ensemble Moderno mandou construir réplicas desses instrumentos. Uhum. Aí, quando teve esse festival, agora que o Marco também participou, o Lívio, né, todos, esse festival Memories of Music, que foi ano passado, era, na verdade, para a gente ter tocado uma peça do Guilherme Vaz, né, e de um outro compositor suíço. E aí aconteceu que o Ensemble Moderno, que os brasileiros não puderam vir para cá, o Ensemble Moderno e eu gravamos a peça do suíço com instrumentos do Smetak, porque ele tinha tido um contato com o Smetak nos anos 70, eu acho, no Brasil, uma coisa assim. E fora isso, aí eles deixaram eu ficar um tempo com os instrumentos para fazer essa live, essa coisa. Mas pertence ao Ensemble Moderno lá em Frankfurt. Esses instrumentos foi uma grande novela, né? Porque eu inclusive dei um workshop para o Ensemble Modern em Salvador. Sim. E foi muito difícil conciliar as concepções de música, né? Exato. E, inclusive com a própria Júlia, a gente conversou muito sobre isso, né? E depois esses instrumentos, o Virgílio Lima fez essas réplicas, né? Ótimo. E aí ficaram ótimos. Ficaram ótimos, muito melhor que o Estão muito bem, assim, em comparação, né, com os originais. E foram esses que a gente tocou na galeria também lá, né? Exatamente. Você, o Tomomi Adachi, né? O Adachi, o Chico Melo. O Chico Melo, o Mazan Kebashi, né? O Mazen Kebab. Kebashi, O Mazen, quem mais que estava lá? A violoncelista lá, que eu esqueci. Que é do ensemble, né? Não, a violinista do ensemble moderno estava lá também. Tava lá. Tinha dois do ensemble moderno. Estavam lá também. E aí teve um workshop do Tuzé de Abreu. É verdade, foi incrível. É isso, né? Isso. Isso. Workshop. E aí a gente tocou, né? Depois, foi muito bom, muito divertido. Foi muito legal. Isso foi em, acho que 2016. E esse festival onde eu toquei as réplicas foi ano passado, foi 2021. Eu acho que foi em 2017 esse, não foi? Ou pode ser. Eu acho que foi 2017. Enfim, 2017 ou 2018, eu estou na dúvida também, viu? Mas enfim. Eu cheguei a participar por aqui em Salvador e conferir. Teve estreia de peças de Arthur Campella. Exatamente. Que foram os compositores que compuseram para os instrumentos. Isso. Aquele compositor que mora em Hamburgo também, né? Um rapaz que mora em Hamburgo. Teve o Campella. O Daniel, né? O Daniel. É o Daniel. O Daniel, o Paulo Rios também. Isso, Paulo Rios Filho. E Lisa Lindsay. A Liz, é uma compositora australiana, se eu não me engano. Uma coisa assim, Isso. né? Mas aí era um conceito bastante, sei lá, diferente. E também realmente sempre essa dificuldade que a gente tem, enfim, dificuldade não, mas esse tema que a gente tem de juntar as coisas, né? E nesse caso a construção do instrumento do Smetak ou o cello que o cellista tocava, ele ficou meio, né? Ele ficou bastante não tinha a qualidade da música, justamente essa coisa da música erudita, da música da perfeição, né?
Não, É e esse foi outra um coisa. tema, assim, né? Porque eu fui, nesse trabalho eu fui assistente curatorial, né? E aí as discussões com a Júlia, porque a ideia foi fabulosa, assim, mas tinham pontos que assim, o Smetak que quiseram levar para o palco, ele é um pretexto do Smetak, né? Exatamente. Exato. E essa Uhum. foi a maior dificuldade assim de conciliação assim. Eu Mas foi achei muito que importante porque criou mas esses é instrumentos, importante, as réplicas, né? exatamente. E que aí um E ano depois exato, você pôde fazer, né? E ficou é, incrível a tua é. performance, teu trabalho, E, incrível. e depois teve a peça do suíço, né, do Thomas Kessler, e aí eu achei mais legal porque o Thomas deixou os músicos improvisarem. Quer dizer, na verdade, a gente ficou 2 dias só improvisando e ele mixou do jeito que ele... Na verdade, foi isso. Ou então ele falava, improvisa dessa maneira ou dessa maneira, ele dava as dicas, mas aí a peça dele, né, teve uma outra peça sobre o Smetak, que depois ele misturou com o vocoder, não sei o quê, eu achei, pelo menos, que os instrumentos ficaram, enfim, do jeito que não ficou uma coisa assim colada, né, e colidindo É, em Uhum. termos de instrumento. Isso eu achei entendi. legal também, assim, né? Não é que, eu achei legal. Alright, vamos lá. Vamos para a última peça a ser escutada hoje e, na verdade, foi a apresentação que Silvia fez no Improfest, né? O, é, Silvia, tem um título para essa performance? Eu coloquei um São dois, né? título, não, eu acho que era um, não, eu não consigo lembrar qual era o título, Paula. Aí eu teria que Eu também não. Deixa eu pesquisar aqui. Eu já tive de cabeça também. aquela, aquela pouco preparada. Não, não. Ah, Silvia Ocunha, deixa eu ver. Silvia Ocunha, não. se pronuncia Okunye. Como é que se... Ocunha, Okunye. quase Ogunhê, mas não, é Ocunha. Interessante. Quase Silvia Ogunhê, mas O é Gunhe, Ogunye.
adorei. Eu fiquei de cara. Eu vi que são umas 3 ou 4 cítaras de mesa, é isso? E você colocou uma série de objetos, né, que rotacionaram, né, as cordas ali. O que seria isso? São e-bowls, né? E-balls, E-bowls, exatamente. quer dizer, é um ímã. Boa, Ah! grande Paulo. É um ímã. E a primeira vez que eu conheci o e-bowl foi aqui na Alemanha, em 1991, eu acho. Teve um festival de música norte-americana e eu toquei um concerto e teve uma peça que um guitarrista que o Paulo conhece, o David First. Conhece, Paulo? Sim, Né? sim. Ele era o rei do Ibo, o David First. E na época, então, ele fez uma peça que, na verdade, ele colocava uma nota, um ré, e tinha uma gravação de um órgão, e esse ré você tinha que tentar fazer o beating, né? A peça Chegar se o mais chama próximo Flying possível, Beatings, né? Eu acabei vendo ali. os Flying beatings. Beatings. Como é que chama? Flying beating. Ok, tá, obrigada. E aí o David First, então era uma coisa, e ele trabalhava com Ibo, tal, fiquei conhecendo, aí como as cítaras, assim como todos os violões, eu comprei mais um, mais um, mais um, mais um, Você tem uma coleção, né? Foram porque eu 5 pensei, mais ou não, menos, lá. eu queria fazer esses beatings soarem de verdade, assim, né? Porque eu Uhum. achava meio pouco, assim. E também comecei a fazer, então, algumas coisas. Teve uma influência forte, que eu gosto muito desse som, né? E a outra coisa que tem na peça é uma frase do Willy, que ele falava que um compositor nunca pode ser um bom compositor se ele colocar um glissando na música dele. É uma pequena homenagem. Notas que permanecem e vão se evolando por ali, mas Não é glissando, né? homenagem, mas são essas coisas que ficam na nossa cabeça Aham. sei lá, e Ó, eu acaba... vi gente pegando a borracha aí, hein? Muito bom. Pois é. Não, é uma coisa desses beatings todos, né? Através do beating sair. Eu gosto assim de um som puro, sair para um pulso, sair para um beating, que sai para um pulso, que sai para um groove, né? Eu já fiz uma peça que tinha os 300 violões, o percurso era mais ou menos esse, quer dizer, do ritmo do beating sai um ritmo que sai para um groove, que sai para não sei o quê, né? Caminhando pelo som, vamos dizer assim, né? Uhum, uhum. É fantástico. Quando chegou o teu vídeo, eu vi 5 e-bowls ou mais ventiladores, né, e mais a chave, né, o Chave. controle tonal na chave, né, realmente é uma participação muito, muito especial mesmo. Muito bacana. Obrigada. Uhum. Uma outra coisa que me despertou a curiosidade, estou tentando. é, mas assim, teve as chaves por ali, né? Sim, o seu processo de composição. Como é que é elaborar partituras? Você pensa em partiturar essas peças? Ou você elabora um roteiro performático de como usar essas Assim, nesse peças? caso era um roteiro ou uma partitura visual, né? Uhum. Não tem eu defino mais ou menos um sistema de notas que eu quero usar, ou que eu quero improvisar dentro disso, e a partir disso Hum. eu defino um roteiro. Mas se eu fosse fazer partitura seria visual, seria uma coisa, sei lá, mais visual, né, do que colocar. Não vejo. É porque é uma improvisação que eu mesmo faço, quer dizer, não, não sei se vocês fazem partituras para suas improvisações, mas eu não. Nem sempre. Acho que não precisa. O máximo que eu faço, como eu trabalho muito com o violão reafinado, né? Eu só anoto a afinação ali e gravo o motivo que eventualmente diz essa é a identidade da peça que eu vou tocar, né? Sim. Uhum. Fora isso, mais nada. O resto é Uhum. criado na hora, no momento. Esse é o meu No caso. meu caso, eu acabo tirando foto
eu trabalho muito com pedais de efeito também, Uhum. então eu tiro foto do setup e dos pedais, Tá né? certo. Porque às vezes você, enfim, numa posição diferente muda tudo, né? Especialmente Claro, no lógico, conjunto. Então, lógico. os registros, né? Assim, como que eu reproduzo aquilo, né? Bom, pelo Entendi. menos assim, o lugar sonoro tá parte daquele lugar pela foto mesmo. Então acaba sendo uma partitura visual no final das contas. Partituras gráficas, visuais, enfim, então, Uhum. vários formatos. Não há, no caso, assim, se tivesse, eu não sei se seria possível, acho que não. É o típico trabalho em certos aspectos que a gente faz do musician composer, né? Que chama isso em inglês, eles chamam de musician composer. Aí quando é você que faz, não tem muito, assim, Essa necessidade de não tem tanta terceira pessoa. necessidade. Uhum. Sim, sim. Mas você tem também peças, né, destinadas para outros performers, né? Também. Escritas, também. Aí quando é para outra pessoa, aí não tem jeito, né? Aí precisa. Né? Uhum. Aí outro tipo de pensamento também, né? E também para instrumentos, às vezes faço também para instrumentos tradicionais, porque talvez essa experiência também me dá outros inputs para as minhas próprias improvisações, etc., né? São materiais novos que você descobre, enfim, né? Acho que as duas coisas se alimentam um pouco. Entendi. E quando você compõe para um performance em particular, você trabalha com a partitura tradicional ocidental ou você explora gráficos? Como é que você trabalha com isso? Eu tradicional. Velhos. Pronto. Pronto. E eu escrevo, né? Lógico que nesse programa você tem a possibilidade de ter também alguns gráficos, algumas coisas, mas eu trabalho, aí eu escrevo no computador e pronto. Certo. Os Sibelius, né? Eu também uso Sibelius, né? Não vou mentir, não. Né? Mas assim, então o ritmo de performances, né, ao vivo diminuiu por conta da pandemia. Né? Eu lembrei projetos, Marco, agora. Acabei na pausa. Essas pausas são boas, viu? Um deles eu gostaria de fazer aqui um pequeno projeto sobre música e humor, justamente. Porque o humor é uma coisa assim, um pouco da música contemporânea, antigamente não era nem bem visto, né? Quer dizer, tem o Kager, né? Tem uns caras bacanas assim, o Satie, enfim, tem uma opção de gente. E eu queria explorar um pouco essa coisa do estranhamento, do mal-entendido, né? Coisas que têm a ver com isso. Que legal, que ótimo. Massa. Né? Esse seria um para rapidamente. E o outro é um projeto que também acho que nem o teu, que eu penso todo ano e não consigo, mas é um pouco maior, assim, é um circo. Ótimo. Que legal. Interessante. E, Silvia, isso me fez lembrar, assim, que você, uma vez que a gente se encontrou, você me deu esse disco aqui, né, do Armchair Reverie, né? Isso. E eu, assim, me lembro, assim, da escuta dele, é uma reunião de músicos, eu acho que são 3, né? 4. 4 músicos, e a impressão que me dá da escuta é de uma etnomusicologia inventada, né? Que parece que está indo... são quase que atmosferas étnicas, territoriais que vão passando, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e se essa é uma temática que também te interessa, assim. Isso aí já no primeiro grupo, antes do Armchair, teve um outro grupo que chamava 13th Stripe, que eu te dei um CDzinho também. Sim, tá, que tem o
no ping-pong, né? Que Isso, do tinham... ping-pong. É, Dois muito bom. africanos jogando ping-pong, né? É, E esse CD, ele já tinha um pouco, já era o começo dessa ideia, uma música étnica que não existe, mais ou menos, né? Essa etnologia de um lugar que não existe também direito e tal, de criar espaços, criar com certas lembranças, certas memórias musicais, mas a música não está lá, né? As memórias estão lá, de certas músicas com esses sons. Isso já tinha no primeiro. O primeiro era um grupo que funcionava com... Ele tinha um delay analógico, então, para tocar a mesma peça duas vezes, olha o Paulo falando da foto dele dos pedais, né? Para tocar a peça igual duas vezes era difícil, porque você tinha que tocar 125 para dar certo com o delay, né? Na época não tinha delay digital. E a gente conseguia. E era, assim, era bonitinho assim, o trabalho. E depois passou para esse grupo sem delay, sem nada, que eram essas... Teve 2, 3 CDs, esse disco aí, 2 CDs, que são essas memórias étnicas e sonoras, né? Que eu acho não muito existe. bacana. Depois vamos conversar mais disso. Quem sabe a gente inventa. Porque eu adoro pegar, por exemplo, aquela peça que está ali no fundo, está na parede. Sim. É meio que uma brincadeira com uma etnomusicologia inventada. É como se fosse um instrumento de uma civilização que nunca existiu, É super né? legal. Muito legal. E nisso você pode inventar, né? Você pode inventar o que for, né? A Exatamente. cultura, né? Exatamente. Acho bem bacana isso. Essa atmosfera desse disco e do outro também, mas eu acho que esse para mim fica mais Não, o outro não era o aspecto principal, com certeza. Era mais um isso. minimalismo, sei lá. Sim, sim. Né? E agora esse fica muito muito rico isso, assim, né? Muito potente essa coisa de ter uma memória. Você quase chega no lugar, aí você vai para outra que é um outro lugar que você quase chega pela escuta, né? É verdade. Então, aí tinha um CD anterior que já tinha esse aspecto, esse disco que você tem, ele é quase não música contemporânea, não música instrumental, né? Ele vai bem para um lado assim, ele é bem meio do caminho, assim, né? Não, isso que é o mais legal. E aí, depois disso, fiz esse outro grupo que estou tocando desde 17, né? Quer dizer, não tocando muito por causa da pandemia, mas que é muito legal, que é improvisado total. Tem um vídeo que vai ficar pronto, estou esperando só há 5 meses, mas vai ficar pronto, de um concerto que a gente deu ano passado. E é um grupo bem legal, assim, de gente que trabalha faz tempo com instrumentos preparados, com instrumentos construídos, ou feitos, ou objetos, ou lâmpada, tudo. E são 5 músicos. Já fizemos com 7 também, com 8, varia um pouco, né? Mas é também um pouco a continuação do Armchair, mas aí não com aspecto étnico, não é ritmo, é música improvisada total. Legal. Música ali, Você mas é bacana. o minimalismo, e quando eu ouvi as suas peças, eu pensei na questão do drone, né? O Lamont Young adorava isso, né? E pensei, você mantém justamente esse diálogo com o minimalismo, né, no seu trabalho, né? Assim, não é nem hoje em dia não é nem consciente, né? Mas nesse tal do concerto que eu conheci o David First, eu toquei uma música do Lamont Young que ele tinha composto em 1950 e qualquer coisa, que era pós-serialista, quando ele era aluno do Schoenberg. Uau. E quer dizer que não tinha nada de minimalismo, mas naquela época eu estava muito interessada nesses compositores, né, nos minimalistas e tudo isso. E toquei essa peça do Lamont e também tive que ensaiar com ele por telefone, porque não existia outra possibilidade na época, tal, porque ele tinha que me dar autorização para tocar, né, tal. Então foi bem interessante. Depois eu visitei lá em Nova York, enfim.
a gente tinha em Berlim muito contato. René Bloch, que chamava, Marcos, o diretor do DAD na época, que foi o responsável pela vinda do Cage para a Alemanha, responsável enfim, por todos os americanos que tiveram aqui, né? E a gente tinha muito contato, então, com esses compositores. E eu toquei na banda também de um norte-americano que morava aqui, fomos para Nova York, tudo, que era super minimal, com afinações não temperadas. Os instrumentos eram uma guitarra, por exemplo, com afinação não temperada, né? Chamava Orchestra of Excited Strings. Então, todos os instrumentos era uma música não temperada, mas em Fá, vamos dizer assim, né? Tinha que era um grupo de música minimal, tá? Então a influência ficou, não é assim, não é uma coisa nem né? Hoje em dia que talvez que eu penso, mas ela como influência ficou. É mais a maneira que eu penso. Pronto. Considerações finais, né? Então, Silvia, você já nos adiantou algumas coisinhas, né, em relação a projetos futuros, né? E daí, na verdade, eu penso também, eu pensei numa pergunta que, na verdade, eu nunca fiz em nenhum programa anterior, né? Mas assim, vamos fazer um guia para leigos de como começar a escutar, investigar a obra da Sylvia Aucoinier, né? Que trabalhos você nos recomendaria? Eu acho que o mais fácil seria esses, por exemplo, do que o Marcos tem, né? O Armchair Traveler, né? O trabalho com o Chico Melo, lógico, né? O Música Brasileira Descomposta. O segundo CD, o terceiro CD, nós chamamos Violão de Dois, também tem na internet alguma coisa, que esses aí são mais ligados à música brasileira, né? Música instrumental brasileira. E depois, para quem gosta, lógico, as coisas, aí o Armchair Traveler, esses grupos assim, para o pessoal que gosta de música improvisada, então aí tem várias coisas aí. Mas eu nunca tinha feito live, quer dizer, a minha primeira live foi realmente do Festival Obrigada, de novo, Paulo e Marco, foi do festival, e o ano passado daí acabou rolando muitas coisas, live, e é bacana porque você consegue se comunicar com gente de tudo que é lugar, né? Nós estamos agora na Bahia, nós estamos em São Paulo, nós estamos em Berlim, e é tão bacana isso, né? Então, na verdade, eu estou gostando. Até comprei um celular novo para as próximas. Abre outras possibilidades, né? Exatamente. Fecha-se umas, abrem-se outras. Né? Exatamente. Um pouco isso. Exatamente. Massa. Pronto. Quero muito agradecer a você, Silvia. O seu trabalho nos inspira a nos autoconhecer, né, em nossas próprias preferências, né, sonoras, para também investir em pesquisas a mais, em escutas a mais, né, e eu acho que você está trazendo uma contribuição bastante importante atualmente, né, para a música, para as práticas experimentais atuais, né, e muito obrigado mesmo, né. Fico muito contente com a sua presença e com a sua aceitação, né, no nosso programa aqui. Eu que agradeço ao Paulo, ao Marco, ai meu Deus, ela chama... Yarli. Isso, é a Yarli, é isso. E a você, muito obrigado pelo convite, e um grande prazer trocar ideias que com certeza trarão novas inspirações. Obrigado, Paulo Hartmann, por ter me trazido Sylvia Aucoinier no Improfest, né? O Marco, né? Escolha do Marco, muito bem acertada. Também a Marco, com certeza. É isso aí, essa é a ideia mesmo. Quando tiver uma conversa com o Marco ou com o Paulo, eu também quero estar. Para perguntar. A gente pode se revezar nas perguntas. É isso. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui e
é isso. Tudo de bom. Até a próxima. Obrigada, né? Obrigado, Jorge. Silvia, valeu Jorge, demais, valeu, viu? valeu, Tudo de bom. obrigada. Valeu, Tchau, Paulo, valeu, obrigada. Jorge. Valeu, Joia. tchau, tchau. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem o nosso programa. Nossa, essas são recomendações. Clica no sininho, dá like, enfim, aquilo de sempre. Vai. Ei, você que está assistindo ao Escutas Experimentais, não deixe de passar por aqui, curtir o programa. Se você gostar, se não curtir, tudo bem, sem problema. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, fortalecer a corrente, eu detesto essa palavra, mas enfim, fortalecer o conhecimento sobre música experimental, sobre as práticas experimentais, sobre os artistas que lidam com a música de invenção. Este é um programa que é destinado a este tipo de conhecimento, né? E não deixem de também ativar o sininho, caso vocês queiram ser avisados, né? Eu me rendi a esse cacoete de youtuber, né? Porque realmente... mas o fato é que eu não sou um youtuber. Eu sou apenas uma pessoa que está se esforçando para mostrar que a arte importa, que a arte salva. Obrigado, Ângelo Luiz Manhoto, por esses adesivos. Enfim, não deixem de nos acompanhar. Os Escutas Experimentais dependem de vocês.